Considerado um marco para os direitos humanos no Brasil e é usado como modelo do mundo afora. Estou falando, claro, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que chega hoje aos 32 anos. Após mais de 2 anos de pandemia, pesquisadores ainda se debruçam sobre os dados para mensurar os prejuízos em diversas áreas. Para discutir os desafios do ECA, a gente recebe agora no estúdio o juiz titular da Primeira Vara da Infância e da Juventude da Comarca de João Pessoa, Adailto Lacerda Porto. Boa tarde, doutor Adailto, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a você que está em casa. Nesses 32 anos, o senhor diria que há muito o que atualizar do ECA ou ele foi tão avançado que ainda dá para segurar em um tempo sem pensar em mudança? Olha, nesses 32 anos o ECA sofreu nada mais nada menos do que 400 alterações. Então, são muitas conquistas, muitos avanços. Agora, tivemos a mais recente, que foi a lei chamada Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, aumentando a pena para esse crime. Mas eu acredito que o ECA é uma legislação de vanguarda, que ela está em sintonia com todas as normas internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos da Criança, as regras de Beijing, os princípios norteadores de Riad, lá na Arábia Saudita. Então, quer dizer, é uma lei avançada que eu acredito que nós já demos muito passo. O que precisa é realmente efetivar a sua norma para as crianças e adolescentes. Agora, existe também ainda, doutor, embora todos esses desafios estejam colocados pós-pandemia, mas tem um bem antes da pandemia, que é a questão de se estigmatizar a imagem do ECA. Muitas vezes a gente vê declaração tipo, é um estatuto só para proteger bandido. Infelizmente, essa parte que cuida dos atos infracionais cometidos por adolescentes, quando ao adolescente a ele não é aplicada uma pena, mas sim medidas socioeducativas. Então é por isso que muitas vezes a população não entende quando um adolescente comete um ato infracional similar, por exemplo, a um homicídio, que ele vai para uma unidade de internação cumprir medida socioeducativa, se diz enganosamente de que o ECA está passando a mão na cabeça desse adolescente. Não, ele está ali cumprindo uma medida socioeducativa para que possa voltar ao seio de sua família, ao seio da comunidade, totalmente recuperado, porque ele é um ser humano ainda em desenvolvimento. Onde é que está a falha, doutor? Olha, a falha eu acredito que esteja na efetivação de políticas públicas. É preciso mais orçamento para que se possa garantir com plenitude saúde, educação, moradia, profissionalização dessas crianças e adolescentes, porque caso contrário, você sai de uma medida socioeducativa, no caso do adolescente em conflito com a lei, sai de uma medida socioeducativa e volta para o mesmo ambiente de onde veio, onde está reinando o tráfico de drogas, onde quem manda ali é o chefão. O poder público tem que chegar perto, essa criança, esse adolescente, é preciso ter uma atividade, seja uma atividade lúdica, uma atividade profissionalizante. Então, essas coisas a gente ainda precisa evoluir um pouco mais. E, claro, a gente está o senhor falou da lei Henri Borel, a gente está falando de questões de crime cibernético, né? Através da internet, cometimento de crimes contra a criança e adolescente, né? Até crimes de forma psicológica muito forte. Pois o público infanto-juvenil, ou alguns chamam de infanto-adolescente, é um público que está sempre à mercê desses crimes. Porque, como eu disse, é um ser humano ainda que está em desenvolvimento. É muito fácil você iludir uma criança, é muito fácil você enganar adolescente. Nós vemos aí adultos caindo em golpes, não é? Adultos experientes, golpes seja de dinheiro, seja de questões sexuais. Você imagina um adolescente. Por isso que a gente tem que estar muito atento, sobretudo os pais. Eu digo sempre que tem oportunidade, que quando você tiver um filho que esteja com um celular, observe com quem ele está se comunicando. Não tem que ter segredo entre pais e filhos, sobretudo no que diz respeito ao acesso à internet. A gente falou dessa questão da internet, mas na verdade a lei Henri Borel trata de violência doméstica, né? Aumento das adoções protetivas em relação à violência doméstica. Doméstica, exatamente, porque deu-se esse nome que foi a criança que morreu assassinada com participação do padrasto e da mãe. Essas penas, na sua avaliação, elas deveriam aumentar?
Elas foram aumentadas no ECA, né? A última, exatamente, esse mês entrou em vigor a lei, Henri Borel, exatamente majorando essa pena para crimes contra crianças e adolescentes. As medidas protetivas em relação às crianças, elas atendem, na visão do judiciário, elas atendem plenamente à preservação dos direitos desse segmento? Sim, as medidas que são disponíveis pelo ECA e que são aplicadas pelo juiz quando necessárias, elas atendem sim. A exemplo de uma situação que haja violação de direitos, uma criança é encaminhada para uma instituição de acolhimento, lá ela recebe todo o aparato, tem uma equipe técnica cuidando, vai encaminhada para a saúde, será encaminhada para a escola e depois ela é reintegrada à sua família natural ou mesmo encaminhada para uma adoção. Essa lei Henri Borel, ela também modifica a lei penal para aumentar a pena do agressor e também estabelece aí uma obrigatoriedade para quem presenciou a violência contra a criança, para que haja denúncia, senão essa pessoa que presenciou e ficar omissa também responde. Exatamente, porque o ECA também já dizia antes que é dever da família, do Estado e da sociedade de um modo geral proteger as nossas crianças. Então, isso é uma forma de proteger. Agora vai ter uma penalidade contra aquele que deveria proteger ou denunciar e não o faz. E quem denunciar vai ter uma proteção mais, vamos dizer assim, mais ampla. Sim, você pode fazer até isso de forma também anônima, e se você for identificado, você pode requerer proteção ao poder público, né? Se porventura se sentir ameaçado. Ok, vamos fazer outra pausa, a gente volta e